Pois é, ninjas, muito provavelmente os fundos imobiliários vão cair ainda mais, vão despencar, o valor da cota vai lá no chão. É muito provável que isso aconteça. Mas como é que você sabe, Moacir, que isso vai acontecer? Virou agora adivinha agora. Na verdade, não. A verdade é uma expectativa disso acontecer. Por que os fundos imobiliários vêm caindo abruptamente aí, principalmente do meio do ano para cá? A minha carteira, por exemplo, já está em menos 11,55% nos fundos imobiliários que eu tenho aqui na minha carteira, sendo, por exemplo, o HGRE11 o que mais tem uma variação negativa de 22,21%. VILG 11, a JF11, MAL 11 e por aí vai. Na verdade, eu tenho apenas 3 fundos imobiliários que estão com a variação positiva. O Vigir 11, o KNCR 11 e o GARI 11. Ou seja, o valor da cota ela está menor do que o meu preço médio. Isso é variação. É simplesmente a diferença do valor atual da cota pelo seu preço médio. Por isso que a variação depende aí de cada carteira de investidor. A rentabilidade considera-se os dividendos. Até aí tudo bem, né? A carteira está negativa. Muitos investidores de fundos imobiliários têm agora nesse momento uma variação negativa. Claro que depende, né, dos ativos que tem na carteira. Mas o que está acontecendo? Por que os fundos imobiliários vão cair mais? Bom, pessoal, nós vamos ter agora a última reunião do Copom, que é o Comitê de Política Monetária. Se você colocar agora nesse momento no Google, né, reunião Copom, vai aparecer uma série de informações, né, de notícias do Terra, do G1, Jornal Sul, Agência Brasil, tem de tudo. Mas existe um consenso realmente que a Selic ela vai subir. Inclusive aqui, segundo o site Infomoney, né, a última reunião vai acontecer agora no dia 10 e 11 de dezembro de 2024. De acordo com o boletim Focus do Banco Central, a taxa básica de juros do país deve fechar em 11,75%, o que significa um último aumento de 0,5 ponto percentual neste último encontro. Então, provavelmente, muito provavelmente, até porque recentemente o ministro Haddad lançou aí o pacote de corte fiscal, que foi uma piada, né? Tem que deixar claro isso para vocês, mas eu não sou o melhor especialista para explicar isso para vocês, sugiro vocês procurarem outros profissionais para falar sobre isso, mas fato é que foi piada, ponto final. Então, o que a gente tem aí? Uma perspectiva dessa Selic subir para 11,75. E se a Selic subir de fato para 11,75, nós teremos os fundos imobiliários caindo cada vez mais. Por que isso? Porque tendo uma Selic de 11,75%, fica difícil bater a renda fixa, não é? Para que eu vou investir em fundos imobiliários, por exemplo? Ó, se eu posso pegar um tesouro pré-fixado que está pagando 14,02% ao ano, então se eu comprar esse título aqui, eu vou garantir 14,02% até o ano de 2027. Investimento mínimo é R$ 7,62, está bem atrativo. Tem imposto? Tem imposto. Mas se você retirar o imposto, você vai ter uma rentabilidade muito próxima de 12%, por aí. Tá nessa casa aí. Poxa, 12%, muito bom, né? Um Tesouro Selic 2027, um Tesouro Selic 2029, pagando 11,75, caso, né, a Selic venha a ser 11,75, mais 0,1130, mais um prêmiozinho aí até 2029, para não ter dor de cabeça, para ficar olhando variação de cota. Olha só, delícia isso aqui. O IPCA 2035 garante a taxa de juros mais 6,94%. Isso aqui é bom demais, isso aqui é tranquilo, né? A inflação está ali na casa dos 4,5%. Vamos ver como é que está a inflação acumulada? Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha só, 4,76% nos últimos 12 meses. Então você vai garantir aí, bota 5%, tá? Para garantir, 5% mais 7,17% no IPCA 2029. Poxa, você vai se preocupar com variação de cota? Você vai ficar se preocupando aqui com o MXRF11 que está pagando agora 13,75%, é mais, né? Só que pensa o seguinte, imagina que você já está tranquilo, imagina que você já tem uma certa idade, imagina que você já tem um patrimônio consolidado, você vai se preocupar com variação de cota de MXRF11 ou vai colocar no Tesouro Selic e deixa lá vivendo de renda lá pagando 12%? Ah, mas aqui é 13,75%, é mais, né, Moacir? É mais, mas tem mais risco também. Então você tem que pensar como que a maioria pensa, né? E se a gente olhar esse gráfico aqui, olha só, é muito interessante, né? O comportamento do IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, não é um índice assim tão fidedigno, né? Porque aqui está relacionado com as movimentações dos fundos imobiliários, não necessariamente os melhores, mas enfim, é um índice para a gente poder aí ter um parâmetro, né, de entendimento da economia nacional. Veja que sempre que a Selic ela está em patamares menores, a tendência é o IFIX aumentar. Por exemplo, aqui, ó, lá na época de 2017, 2018, quando a Selic estava em torno ali de 6%, o IFIX estava lá em cima, tá vendo? Ó, quando baixou aqui na pandemia, ó, na casa dos 4%, 2%, o IFIX foi lá para cima. Por quê?
porque daí não é mais atrativo a renda fixa. Pois é. Imagina você investir num título do Tesouro pagando 2% ao ano. É muito pouco. Aí vale a pena pegar o MXRF11, né? Vale a pena daí, claro, vir para cá no MXRF11. Só porque acontece, as pessoas, a maioria delas, elas olham apenas um recorte, não olham todo o trajeto dos investimentos. Então a Selic, ela está passando agora por um momento de alta, mas é muito provável que vai existir o ciclo de baixa da Selic, como aconteceu aqui, por exemplo, lá em 2015, 2016, ó, tá vendo? Depois a Selic caiu e o IFIX subiu, a Selic subiu, o IFIX caiu e assim vai. Esse é um momento maravilhoso para a gente comprar fundos imobiliários baratos. Imagina você comprar uma cota do MXRF11 a R$ 9,38. Imagina, por exemplo, você pegar uma cota aqui, ó, do XPLG11, que é um excelente fundo de logística, com desconto de 16%, está R$ 93,99, o valor patrimonial da cota do XPLG11 está em R$ 112,25, ou seja, o que ele realmente vale. Então percebe que este é o momento para a gente comprar fundos imobiliários baratos. Então quer dizer que eu vou deixar a renda fixa de fora? Não, você também pode aproveitar, por exemplo, esses títulos de tesouro que eu acabei de mostrar para vocês. Vocês podem aproveitar LCIs, LCAs, que são isentas de imposto de renda, ou bons CBDs com alta porcentagem do CDI, que mesmo retirando o imposto, ainda assim tem uma rentabilidade bem bacana. Então se prepare que os fundos imobiliários vai despencar ainda mais, principalmente se essa Selic subir. Então, quem tem uma carteira diversificada, soube aproveitar as oportunidades, vai ganhar dinheiro de qualquer lado, seja na renda fixa, seja na renda variável. A ideia agora é comprar ativos de renda variável descontados para você reduzir o preço médio, aumentar o seu dividend yield on cost, ou seja, o valor de dividendo que você ganha relacionado ao seu preço médio, e aproveitar essa alta de juros para pegar produtos de renda fixa, como por exemplo tesouros, CDBs, LCIs e LCAs, entre outros investimentos que nós temos na renda fixa. Aproveitar as oportunidades, mas fato é que a gente vai ficar com essa carteirinha de fundos imobiliários negativa por um tempinho ainda. Não dá para saber por quanto tempo, mas é muito provável que a gente vai ter aí um bom período com esses fundos imobiliários descontados, oportunidades de comprar fundos imobiliários baratos. Mas eu quero saber de você aí, né, Ninja? O que você está fazendo nesse momento? Você está comprando fundos imobiliários? Você está vendendo fundos imobiliários? Ou você simplesmente não está fazendo nada em relação aos fundos imobiliários? Você simplesmente está guardando para poder vender depois? Pois é, tem pessoas que estão fazendo isso e tudo bem. Quero saber da sua estratégia. Escreve para mim aqui nos comentários, vamos conversar, que isso é muito importante para a gente continuar em busca da nossa liberdade financeira. Beleza? Muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço e tamo junto. Tchau!